Oiê! Mais um episódio do Leocast, Papo de Aprovado. E hoje a gente vai receber pela primeira vez uma diferentona universitária que faz que curso? Que faz Relações Internacionais na UFG. Eu tava falando que é um curso novo e ela tava aqui pra mim. Fê, 12 anos. Eu falei, novo? Imagina, 12 anos, é um neném. A gente já recebe aqui hoje Gabi, maravilhosa. Oi, gente, tudo bem? Fê, antes da gente começar, acho importante dizer que foi na minha geração que surgiu o Lealcast. É mesmo, eu não lembrava Foram disso. os nossos encontros diferentões Foi, não que a foi? gente falou pra você fazer um podcast. E ó você aqui hoje, Pois ó, até é, arrepiei. olha só. Passada! Eu lembro dessa conversa, a gente tava falando sobre novidades em relação ao Foi. método Leal e eu pedi pra vocês me falarem o que Darem que vocês ideia. achavam de dar ideias, não foi? Foi. Aí a gente ficava, mas qual nome a gente vai colocar? Acho que a gente ficou um bom tempo debatendo um nome pro podcast. E aí chegamos, né? Porque eu falei, o papo de aprovado é o principal, é o que eu mais quero fazer. Mas ele virou, ao tanto que a gente tá chique, virou uma série dentro do Lealcast. Aí hoje a gente tá aqui com esse cenário maravilhoso. Lindo, né? Caneca, eu fico uma coisa Adorei. meio Jô Soares, sabe? Gente, eu adoro essa caneca. Eu E lembro essa tá ligada que ela é sua, né? Ai, que tudo. Vou poder levar? Lógico, imagina, já pensou te fazer beber na caneca dessa e ficar por aqui? Quando É eu sua. tava fazendo, tinha camiseta, aí tinha caneca. Só que eu não comprei nenhuma. Eu deixei passar. Depois eu me arrependi. Eu falei, nossa, gente, não acredito que eu não tenho uma camiseta escrito dopamina, ocitocina, serotonina. Pronto, então vamos resolver? Bia, manda uma camiseta de presente pra Gabi, tá? Então aqui tá prometido. Bia vai mandar uma camiseta, porque você vai ter a camisa pra fazer duplinha com a caneca. Eu vou pra Pronto. faculdade, tá bom? Eu lá no UFG usando método leal. Perfeita, maravilhosa. Vamos lá. Relações Internacionais, UFG, diretamente do terceiro ano. E eu quero começar do começo. Eu sei que você fez método Leal, você fez mentoria Leal de aprovação no terceiro, não foi? Uhum. O que passou pela sua cabeça antes de entrar na mentoria pra falar assim, ó, não vou só contar com o meu próprio esforço e dedicação, eu vou atrás de aprender a estudar de verdade. Por que você decidiu entrar na MLA? Desde pequena, eu sou uma criança que sempre gostou de estudar. Vamos dizer assim, às vezes as pessoas falam, mas não tem como gostar de estudar. Sempre gostei. Minha mãe brigava comigo porque eu chegava da escola, queria sentar pra fazer tarefa ao invés de almoçar. Só que quando foi chegar no ensino médio e tudo, parece que eu me sentia que eu mais procrastinava do que estudava. Tinha aquele sentimento de que eu ficava horas sentada na cadeira. Quando terminava o dia, eu não sabia nada do que eu tinha feito, nada do que eu tinha estudado. No outro dia, nas aulas, eu ficava mais perdida ainda. Então eu falei, acho não, tem alguma coisa errada. Vou ter que mudar o jeito que eu estou aprendendo. No segundo, eu tive um contato curto com a mentoria. Eu tinha pessoas que eu seguia no Instagram que fizeram com você. E então eu peguei aquela semana que você faz no YouTube, assisti tudo, fiquei apaixonada. Aí eu fiquei assim, será que eu faço um segundo? Será que não tá muito cedo? Aquela ansiedade, né? E eu sofri muito de ansiedade na pandemia. Eu fiz o 9º ano na pandemia. 9º e primeiro, né? Então, quando eu entrei no segundo, meio que foi um baque, assim, que foi quando tudo voltou ao normal. Então, eu não tive o preparatório de ensino médio, que é 9º e primeiro ano. Então, assim, quando eu comecei o terceiro, eu falei, na verdade, em dezembro, antes de começar o terceiro ano, eu falei, pai, eu quero fazer mentoria. Aí ele, mas mentoria de quê? Aí até eu consegui explicar pra ele entender. Aí eu falei, pai, eu quero fazer, vamos pagar, vamos fazer, é Mas isso. vamos aproveitar, explica, pode olhar pra lá, não precisa nem olhar pra mim. Explica pros pais, vamos aproveitar esse momento. O que é fazer MLA, por favor? Papais e mamães, olha, fazer MLA é você pegar o seu adolescente de casa, que sofre com ansiedade, que fica o dia todo estudando dentro do quarto e que sai desesperado porque não aprendeu nada e fazer com que ele aprenda realmente o que ele está estudando. Fazer com que ele faça um Enem tranquilo, sem ansiedade. Porque, Fê, eu nunca fiz um Enem tão bem quanto eu fiz no meu terceiro ano. Eu cheguei para fazer a prova no primeiro dia, que para mim era mais difícil porque era o que mais pesava para mim. Todos os três momentos eram os que mais pesavam pro meu curso. Eu falei pro meu pai assim, eu até arrepio, eu falei pro meu pai, pai, eu nunca cheguei pra fazer um Enem tão tranquila, sem estar ansiosa, sem estar preocupada. Meu segundo dia de Enem acabou a energia. A sala não tinha janela, então ficou tudo escuro. E eu não fiquei ansiosa, eu não fiquei naquele desespero, aquele coração apertado, de tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu estudei o suficiente, sabe? Eu me sentia preparada pra estar lá. E além do MLA ter me ajudado a estar preparada pra fazer o Enem, o MLA me ensinou a ter um autoconhecimento sobre mim mesma. Porque, assim,
eu sofria muito com... Por exemplo, quando alguém chega e você pergunta quais são suas 5 qualidades? Eu não sabia falar, porque parece que tudo tava errado, sabe? Só tinha defeito. E quando a gente fez a dinâmica das forças de caráter, se eu não me engano, Uhum. eu quase trouxe a impressão, porque eu tenho o papel impresso do MLA, escrito as minhas forças de caráter, tem um parágrafo que tá no meu currículo com as minhas forças de caráter, que foi você que falou pra gente, falou assim, faz um parágrafo e coloca no currículo de vocês. E é o que eu uso pra tudo. Eu não fiz entrevista de emprego ainda, porque eu não estagio, eu decidi optar por estagiar depois. Mas a gente, dentro da faculdade, a gente faz entrevistas para entrar dentro das instituições da Federal. E aí, a primeira entrevista que eu fiz, eu sabia que eles iam perguntar quais eram as minhas qualidades. Então, antes de começar, eu peguei o meu papelzinho que eu tinha as minhas forças de caráter, escrevi num post-it as 5 principais e as últimas 5, e falei, essas são minhas qualidades, esses são os meus defeitos. E era isso, sabe? Eu consegui me orientar, eu consegui me sentir confortável para falar sobre mim mesma. Então, para mim, isso foi, assim, espetacular, algo que eu carrego até hoje. E faz muita diferença para mim na faculdade. Muita diferença. Ai, que linda, que linda. Então você decidiu que você ia fazer MLA. Conseguiu convencer seu pai, né? Consegui convencer meu pai e minha mãe. É estranho porque eles ficam achando que é sobre matéria, né? E como as pessoas não têm referência, porque a escola não ensina a estudar, até cair a ficha de que a mentoria é sobre aprender a estudar, que é o que a escola, para todos os efeitos, devia ensinar, mas não tá no escopo, né? Quando as pessoas me perguntam, mas o que ela ensina? Aí eu falo assim, calma. Você não precisa entrar esperando que ela vai te ensinar português, matemática, história, geografia. Não é assim que funciona. Não precisa você entrar esperando que ela vai te dar um cronograma pronto do que você tem que fazer. Eu critico cursinho tanto. Tanto. Todo mundo que chegava... Quando eu terminei o ensino médio, alguns amigos foram fazer cursinho. Eu falava assim, olha, vou ser bem sincera. E as pessoas me pediam opinião, porque eu tinha passado, né? Eu falava, olha, eu vou ser bem sincera. Eu não aconselho cursinho. Eu odeio cursinho. Assim, a pior coisa pra mim, eu acho que é se alguém chegar pra mim com o modelo pronto e falar assim, ai, toma, estuda isso daqui tantas coisas por dia. Nem na faculdade eu faço isso. Os professores botam os textos lá e eu vou de acordo com o possível pra gente poder conseguir compreender as coisas. Porque não adianta eu me matar pra ler todos os textos que eles colocam e no final não saber nada do que eu li. Então, assim, eu falava muito. E eu defendo o MLA porque, assim, quando as pessoas chegam em mim até hoje... Esses dias pra trás eu recebi uma mensagem... eu queria muito fazer relações internacionais e tudo, passar na UFG. E o que você fez pra você chegar, né, você passar? A primeira coisa que eu falei pra ela, eu falei, você conhece a Fernanda Leal? Pregando a palavra. Você segue a Fê? Porque, assim, foi a Fê que fez eu passar na faculdade. Foi a Fê que fez eu passar na Federal. Porque eu não acreditava que eu passaria só direto do 3º ano. Não acreditava. Porque era algo, assim, inalcançável pra mim, sabe? E eu não sei, às vezes as pessoas... Existem, acho que, alunos que convivem nessa mesma realidade, mas eu não tive na família pessoas que foram para federais. As pessoas do meu âmbito social, todas fizeram particular. Uhum. Então, eu fui a primeira pessoa que pisou dentro de uma federal, que passou dentro de uma federal, da minha família. Então, assim, até eu conseguir explicar para todo mundo a importância que é estar dentro de uma federal, qual que é a diferença de ter feito um método leal, de ter alguém que me orientou, isso tudo me ajudou muito, assim, muito, muito, muito. Eu me sinto muito orgulhosa de estar lá hoje, assim, eu defendo, assim, com unhas e dentes a UFG. É uma jornada muito diferente, né, Gabi? As oportunidades ali, as oportunidades internacionais, então, nem se fala. Porque as chances de você conseguir fazer uma graduação sanduíche, de fazer o intercâmbio, elas são muito diferentes quando você tá numa universidade que tem bom relacionamento internacional. Porque é sobre isso, né? Antes de entrar na faculdade, eu pensava assim, meu maior medo era, meu Deus, vou formar e não vou ter emprego. Porque a gente tá fora, a gente não vê assim, vaga de emprego para relações internacionais. Não é comum de serviço como tem para outras profissões. Uhum. Quando eu entrei, que eu me inseri no mundo das RI, eu falei assim, uau, quantas oportunidades. Quantas possibilidades que dá pra fazer, eu não sabia que existia. Professores te colocam assim, e o meu discurso de federal, eu falo que os professores da federal te colocam em lugares que você nunca imaginou que você estaria, porque são eles que abrem as portas para você. São pessoas espetaculares. Eu acabei de terminar, agora eu sou veterana, né, dos meus calorinhos. Gente, pensa em uma veterana. Para. Eu acabei de terminar a semana de acolhimento deles, porque também eu tô dentro de tudo na faculdade. Eu faço parte do centro acadêmico, da empresa júnior, então a gente que organiza para receber eles. Eu acabei de terminar e eu e uma amiga, a gente terminou chorando a Semana dos Calouros. A gente falou, não acredito que a gente tá
fazendo isso pra eles, recebendo eles com tanto carinho. E é uma honra poder fazer isso lá dentro, sabe? E aí a gente brinca porque, assim, quando o primeiro contato nosso e o deles também com os professores, o professor fica meia hora só falando o currículo dele, né? E a gente fica lá assim, meu Deus, da onde essa pessoa veio? Como que eu vou chegar pra fazer tudo isso? Mas aí você começa a ver que é comum, que é possível você chegar nesse lugar, sabe? Onde eles estão. Porque eles se esforçaram pra estar lá e você também pode se esforçar pra estar lá, pra chegar onde eles estão. Que é possível, sabe? Não é algo assim inalcançável. Então, eu falo que eles trazem essa realidade pra você, eles mostram que você pode alcançar essas coisas. Assim como o método fez comigo também, mostrar que eu podia chegar a ter uma aprovação dentro da federal. Massa. É tão legal você falar isso, porque a base da autoeficácia é você confiar nas suas competências. E uma das fontes de autoeficácia é justamente a experiência vicária, né? Que é você olhar para pessoas que você identifica algo na sua história. Então, um primo, um tio, no seu caso, seria alguém que veio antes de você, de algum contexto similar ao seu e que já foi. Você foi a primeira, então você foi pioneira. E aí, é legal porque depois de você, seus priminhos mais novos, ou até não, até uma tia, um tio, outras pessoas até mais velhas, vão olhar e falar, não, é possível. A gente, às vezes, se inspira em pessoas que estão muito longe, dependendo do contexto que a gente tá. Mas quanto mais próxima é essa inspiração, mais força ela tem pra dizer, não, se a Gabi foi lá e fez, Eu posso também. eu posso também, eu consigo também. E eu acho que mostrar para as pessoas isso é muito importante, porque na sociedade hoje a gente tem um estigma em cima da federal, né? Um tabu ali que a gente tem que quebrar. Quando eu fui aprovada, por eu não ter tido esses exemplos na família, eu sentia isso comigo. Eu falei, será que eu tô indo pro lugar certo? Será que eu vou me adaptar a estar lá dentro? Eu tinha minha nota no ProUni, eu saí a aprovação do SISU. Um dia antes da matrícula da UFG, uma semana antes, uma coisa assim, saiu o ProUni. Eu tinha minha nota do ProUni na PUC, pra ir pra PUC. Você podia ir pra lá também. Porque eu peguei e falei assim, será que eu vou pra UFG? Não conheço ninguém que tenha ido, nunca tive um contato direto, nunca fui lá, né, pessoalmente, pra poder ver o campus e tudo. Será que eu vou gostar? Aí eu falei assim, gente, eu acho que é isso mesmo. Porque eu comento isso porque eu acho, assim, muito importante. Às vezes a gente sofre... O vestibulando, ele sofre uma pressão psicológica muito grande. Porque eu tava na escola, todo mundo me impressionava assim. Mas você tem capacidade pra passar em medicina. Você é inteligente o suficiente. Se você não quer fazer por gostar, faz pelo dinheiro. Eu olhava pra pessoa assim, um dia eu saí chorando, eu virei as costas e derramei, assim, ó. Porque eu falava assim, gente, como que uma pessoa chega em mim pra falar uma coisa dessa, sendo que medicina é uma profissão tão importante que você tá com a vida de uma pessoa nas suas mãos. E falar pra você fazer pelo dinheiro, eu não tenho coragem de seguir uma profissão, ainda mais como essa, pelo dinheiro. Então, eu falei assim, não é pra mim, eu não me identifico. E aí, só que fica no seu coração. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então você ficava com aquilo no seu coração. Será que tá todo mundo vendo alguma coisa que só eu não tô vendo? Que eu tô indo pro lugar errado? Então, assim, eu não ia fazer minha matrícula na UFG. Eu cheguei a entrar em contato com alguns lugares pra mim voltar pro MLA, pra fazer a mentoria e fazer aulas separadas. Porque cursinho não, mas, tipo assim, uma aula de redação, uma plataforma de matemática. Eu cheguei a quase fazer minha inscrição, porque eu não ia fazer minha matrícula na UFG. Caramba. Por receio. De tanto ouvir as pessoas que é uma fórmula de bolo, né? Uma receita de bolo. É claro que a gente tem uma perspectiva de demanda de mercado. E eu brinco que a diferença maior, fora o contexto de vocação, a diferença maior é que a medicina ainda aceita pessoas medíocres. Então, ainda dá pra você ganhar grana sendo medíocre. Outras profissões, elas exigem, pra você ganhar bem, elas exigem que você performe melhor. Aí o que eu costumo falar pra quem não tem, né, não tem nenhuma vocação, não quer fazer medicina sua perspectiva de alguma forma é fazer faculdade pra ser medíocre? Não. Então relaxa. Tá aqui falando de um lugar de quem é historiadora e muito bem sucedida, foi bem sucedida na história. Eu, né, consegui o auge da minha carreira como historiadora, que foi passar num concurso da UFG aos 21. E tudo que eu vivi depois, eu vivi porque eu conquistei o sonho da Fernanda de 17 anos. Às vezes as pessoas me perguntam hoje, mas não seria melhor se você tivesse feito marketing, se você tivesse feito psicologia? Eu falo, não, porque a Fernanda aos 17 tinha um sonho de ser historiadora. E eu sou historiadora, eu trabalhei com isso, eu me realizei muito, e foi por ter me realizado, chegado lá, que eu me dei conta de que eu podia mais, mas não é de
pior ou melhor. É demais, é um campo que se expande. Uhum. Tanto que, marqueteiramente falando, hoje não, porque hoje a equipe é muito, muito nossa, né? Mas no começo, quando eu me sentia muito pouco empresária e me sentia professora e tinha medo de tudo, o que eu mais ouvia de conselho é: faz uma mentoria pra aprovar as pessoas em medicina. E eu falava, não vou fazer. Fernanda, mas se você falar só com quem quer fazer medicina, você vai vender muito mais, porque a maioria dos estudantes procuram Sim. um curso para medicina. Aí eu dizia, tá, mas o que essa galera não entende é que quando eu era orientadora educacional, eu trabalhava numa salinha, eu já te contei essa história, né? Já. Eu trabalhava numa salinha de um cursinho grande, de performance, e acontecia o circo da aprovação do lado de fora, a família emocionada, pintava a cara do moleque e tudo mais. Passava 15 minutos, o moleque tava na minha sala, sentado na minha frente, chorando aos prantos, falava, Fê, o que eu faço agora porque eu passei? E eu, mas não é bom? Então, Fê, não é bom porque eu não quero. Então, assim, pra quem viveu a realidade de verdade, na minha cabeça, nunca fez sentido pensar num curso direcionado só pra quem quer fazer medicina, porque eu tenho uma leva de alunos que se descobrem dentro da mentoria. Porque a gente trabalha autoconhecimento e força de caráter. E é engraçado porque pros dois lados, sabe, Gabi? Eu tenho alunos que sonham em fazer medicina e na mentoria descobrem que eles são competentes o suficiente pra não se sentir obrigados a fazer. E vão fazer outros cursos. E o contrário também. Gente que pensa num outro curso, mas porque não se sente competente pra fazer medicina. E aí na mentoria fala, caramba, pera, eu sou bom sim, eu tenho as habilidades, as capacidades desenvolvidas. Então, pensando bem, o que eu queria era fazer medicina. E aí a pessoa muda. Então não faria sentido na minha cabeça, independente da comunicação, do marketing, o que seja, orientar um adolescente direcionando ele pra algo, sendo que eu não acredito nisso, sabe? E você falou uma coisa muito bonita que é assim, tudo que a gente faz com amor e carinho, a gente é bem sucedido. Não precisa ser porque é uma profissão que está em alta ou não, que você não vai ter uma carreira boa. Eu acho que a partir do momento que você entra num lugar pra fazer algo que você realmente quer, que você não está ali pra fazer por obrigação, você vai alcançar lugares que você não imaginava, porque você tá fazendo aquilo ali com dedicação, você está se dedicando. E nossos cursos são de humanas. As humanas são, né, as julgadas por todos os É o lados. primo pobre do rolê, né? Num bom todo português. mundo. A Gebia que tá ali, né? Jornalismo, é a galera, né? Os primos pobres do rolê. Os cursos das humanas sofrem. Sofrem. Na faculdade a gente sofre, porque na UFG o CAC é só das humanas. O Caraíba ninguém aparece lá, só humanas, né? Eu acho ótimo isso. A história ninguém pisa lá, porque na história só tem humanas também. Aí eu acho engraçado que eu falo assim, gente, como que um estigma fica tão forte? Porque só porque é de humanas é ruim, sabe? Eu não vejo um sentido nisso. Acho que as pessoas carregaram isso na sociedade, sabe? De colocar como se fosse algo ruim, como se fosse algo abaixo, sabe? Não faz sentido. É, porque a barreira fica sendo a barreira da entrada na universidade. E quando a gente tá falando de mercado, de dinheiro, ganha mais dinheiro quem ajuda mais gente. E ganha mais dinheiro quem consegue organizar melhor as suas habilidades em prol do sucesso alheio. Então, na prática, quanto mais sucesso e benefício você leva para mais pessoas, mais dinheiro você faz. À medida que você domina uma habilidade técnica, como a de relações internacionais, a de história, o que você faz com essas habilidades, entendendo demanda de mercado, é o que muda. Mas dizer que vai ser um curso ou outro que vai determinar esse sucesso é ser, no mínimo, muito simplista, né? Muito simplista. Igual assim, a UFG me abriu portas dentro de RI que eu não imaginava ligações. Eu falei pra você da inteligência artificial. Quem tá de fora não imagina que eu posso desenvolver uma iniciação científica com um professor do INF. Um professor de inteligência... Mas que tem... Qual a relação entre inteligência artificial e relações internacionais? Tudo. Tudo. Então, assim, da mesma forma que ela se relaciona com todos os outros cursos. Existe uma piadinha dentro de RI que a gente fala que Relações Internacionais é o curso de, todos os representantes de sala, e 2, de quem queria tudo e não sabia o que queria. É o tipo 7 do Eneagrama. O que você quer? Tudo. Tudo, porque a gente vê tudo. Então, assim, nós temos economia, nós temos direito, nós temos história, nós temos sociologia, nós temos filosofia. Esse semestre eu tenho 2 matérias de sociologia. Então, assim, é muito
misturado, sabe? E a gente é capacitado pra muita coisa. Porque quando a gente termina o curso, a nossa tendência é continuar nos profissionalizando. Então, quando a gente termina, a gente vai procurar um doutorado, um mestrado, alguma coisa, você vai na área que você mais se interessa. Então, que seja administração, jornalismo, marketing, economia. É tanta coisa, é tanta possibilidade que a gente fala assim... O que eu vou escolher primeiro? O que eu vou fazer primeiro? Porque eu fico assim, eu faço... E a galera que quer tudo, né, Gabi? Que quer tudo! Porque eu falo assim, eu queria jornalismo, eu queria o marketing, eu queria o... Eu queria muito comércio exterior, queria não sei o quê. Mas como que eu vou fazer tudo isso, gente? Não dá tempo de fazer tudo isso. E eu falo assim, não, calma. Calma que tem muita coisa pra estudar, de cada né? vez. Calma, Gabi, vamos respirar, uma coisa de cada vez. Adoro. E olha, olhando pra essa jornada da Gabi que entendeu com uma visão já muito madura, né, no terceiro ano, de falar assim, eu quero aprender a estudar de verdade, não é só sobre esforço e dedicação, porque você sempre foi dedicada. O que você aprendeu com o Método Leal ali ao longo do terceiro ano que você sentiu que fez muita diferença na sua rotina e na sua aprovação? Olha, eu carrego comigo o meu planner até hoje, do MLA. Eu nunca tive coragem Coisa linda. de desfazer dele. Do meu terceiro ano, eu joguei tudo fora, mas o meu planner tá lá guardadinho. Tudo tá lá na minha gavetinha. Mas, pra mim, os principais, assim, que eu carrego comigo é saber controlar a minha ansiedade. Principalmente as meditações, me ajudam muito até hoje. Às vezes eu tô tão ansiosa. Ai, amanhã tem um evento na faculdade. Eu deito. Aí vem a sua voz na minha cabeça, aí eu começo a pensar e a respirar e fazer tudo bonitinho, sabe? Porque eu falo, e é isso que me ajuda a dormir. Inspire profundamente, Eu amo expire esses lentamente, soltando o ar pela boca. Eu amo esses áudios. Outra coisa, assim, que me marcou muito, eu já tinha ouvido você falar do banho da Vitória. Só que eu não sabia que tomar banho ouvindo música podia ser algo que fizesse parte da minha rotina, sabe? E eu sempre gostei muito de música. Eu brinco que 24 horas do meu dia eu tô ouvindo uma música. E quando eu descobri que a música poderia estar na minha rotina de estudos, que eu poderia encaixá-la de alguma forma, pra mim, assim, foi revolucionário. Eu falei, meu Deus, agora eu vou tomar banho com a minha música no 12 e ninguém vai poder falar nada, né, que eu tô estudando. Dá licença. Parte da minha estratégia. É. E as forças de caráter. Pra mim, e inclusive, as forças de caráter, depois que eu fiz, eu saí mandando o link pra um monte de gente assim, ó, faz aí, que é muito bom, faz que você vai aprender muita coisa, sabe? E todo mundo que chega em mim pra perguntar alguma coisa que se relacione, eu mostro, eu procuro o link, vou lá, mando, faz. Maravilhosa. Faz o que pra você poder ver. Você lembra pelo menos uma das 5? O meu deu integridade, bondade. Integridade. Pouquíssimo comum. A primeira? Acho que foi a primeira. Bondade, amor, amor pelo que faz, só que eu não lembro certinho lá o nome. E espiritualidade também deu, as primeiras. Agora eu não vou lembrar qual era a outra. As últimas eu não lembro quais são. Não lembro, não vou lembrar agora de cabeça. Mas essas foram as primeiras, né? Foram as primeiras. Quem tá assistindo agora tá assim, que é isso? Eu quero saber as minhas forças de caráter. Vai chegar a sua vez. Então, ó, a gente trabalha com forças de caráter lá dentro da MLA, porque eu sou especialista em psicologia positiva e desenvolvimento humano, e forças de caráter é um apanhado das melhores e principais qualidades humanas em mais de 180 países. E é um teste que você faz e você identifica aquilo que você tem que se expressa como força, que são as suas maiores qualidades, e aquilo que você expressa menos. Então, aquilo que é uma qualidade sua, mas ela quase não aparece. Então, por isso dá dessa sensação de, é um defeito. Mas é aquilo que você expressa menos. Isso, se apropriando disso, desse processo, você tem muito mais consciência de quem você é no mundo e como é que você se relaciona com as outras pessoas. Eu, por exemplo, tenho criatividade, as primeiras, né? Criatividade, curiosidade, amor ao aprendizado, entusiasmo. Então, é a Fernanda descrita. E não é um teste vibe revista Capricho, tá, gente? De, que princesa da Disney você é. Não, ele é de um arcabouço teórico impressionante. E é uma das ferramentas que a gente trabalha dentro do MLA. Dentro do MLA. Outra coisa que me ajudou muito e que me ajuda hoje, o meu curso ele é muito teórico. Então, a gente tem pouca prática. As práticas são dentro das instituições. Então, a gente tem muito texto. E quando eu vou ler, às vezes, o texto, às vezes não é de uma... Como a gente vê muita coisa, não é uma matéria que eu tenho muita proximidade. Muita teoria, né? É muito bem teoria, conceitual. Bem conceitual. Aí eu pego o modo mutirão na minha cabeça e falo assim, vamos lá. Pra prestar atenção em aula, então, às vezes, aquela aula mais extensa,
que é um pouco mais... Eu, por exemplo, amanhã é um dia que eu vou usar muito, porque eu tô sociologia a manhã toda. Das 8 da manhã às 11h40. Então, chega num ponto que você vai cansando. Aí você respira. Então, o modo mutirão tá comigo sempre. Eu lembro que no terceiro ano, eu tenho uma parede, assim, em frente à mesinha que eu estudo, com aquele papel preto que você pode escrever de giz. Uhum. E aí, conforme eu ia aprendendo as técnicas que eu ia passando por ela, eu ia escrevendo nessa parede. Então, no final do ano, tinha uma parede linda lá, toda bonitinha. Aí eu falei, tá, passei na faculdade. Janeiro de 2024. Eu vou apagar minha parede, eu fiquei com tanta dó de apagar que eu acho que eu demorei, assim, foi no meio do ano que eu fui pra apagar, pra colocar outras coisas que eu precisava lembrar. Mas até hoje eu tenho um post-its escrito as coisas pregadas, assim, eu tenho um lateral, assim, eu prego as coisas lá. Porque é muito importante, acho que a gente tá vendo isso. Tenha foco, seja gentil. Eu falo, nossa, as minhas agendas, meus planners depois disso, né? Tem os espacinhos, eu vou lá e escrevo. Às vezes eu pego o meu planner do MLA, procuro uma frase, porque eu lembro de você falar que as frases eram selecionadas. Foi. Que você escolhia. Aí eu pego e escrevo lá na minha agenda pra mim poder lembrar durante a semana daquilo, sabe? Então, assim, me ajudou tanto, em tantas coisas da minha vida, que eu passo pra todo mundo. Eu passo pra minha mãe tava fazendo faculdade quando eu tava no MLA. Eu falava, mãe, vamos assistir uma aula da Fernanda comigo? Aí ela sentava. Às vezes eu tava em encontro diferentão ou em mentoria. Aí eu entrava, ficava online, ela escutando. Eu falava, a senhora vai prestar atenção pra senhora poder aprender também. E eu passo pra todo mundo mesmo eu passo. Eu amo a energia dos diferentões pregando a palavra, gente, adoro. Bom demais. Gabi, agora pra quem tá no terceiro ano, principalmente no terceiro ano, que conselho você dá pra uma pessoa que não quer fazer medicina e tá no meio desse turbilhão? Porque tem gente que acha, inclusive, que, mas se não é pra fazer medicina, pra que você vai aprender a estudar? Pra que você vai fazer uma mentoria? Que conselho você deixa pra essa pessoa? Olha, primeiro, nunca desista daquilo que o seu coração sente que é o principal. Porque se no seu coração você sente que é aquilo que você deve fazer, não deixe que outras pessoas te influenciem a chegar em um resultado que não é pra você. Então, o MLA vai fazer com que você aceite aquilo que tá no seu coração e deixe de pensar demais no que as outras pessoas dizem, na opinião dos outros, vamos dizer assim, né, eu acho, Fê. Porque você vai se sentir com o coração tão quentinho de estar aprendendo da forma certa, que você vai chegar num ponto que você vai olhar os seus resultados e falar, nossa, eu sou capaz pro curso que eu quero, é realmente isso que eu quero. Eu lembro que eu fazia simulado e no final do ano, os meus simulados aumentaram os números de acertos, né? Eu falava, nossa, eu tinha planilha, né? Eu falava assim, nossa, realmente aumentou. Realmente tá dando certo. Então, assim, acreditem no potencial de vocês. Contem com a Fê e com a equipe, porque eu contava muito com todo mundo. Eu mandava mensagem assim, socorro! Mas é muito bom, gente. Acho que uma coisa que vocês nunca vão se arrepender na vida de vocês, que vocês vão levar para a vida de vocês, literalmente assim, faculdade, trabalho, vai melhorar a organização, a dedicação, tudo de vocês é amplificado, vamos dizer assim. Às vezes a gente tem a qualidade, mas não sabe lidar com ela, né? Então, a MLA me ajudou muito a isso, a amplificar e a melhorar as minhas qualidades. Ai, maravilhosa. É isso. Então, aprender a estudar, se transformar num especialista do seu próprio processo de aprendizagem, não é só para futuros médicos e futuros mediciners. É para quem quer mais da vida e para quem quer mais de si mesmo em relação à vida. Então, muito legal isso. Ai, eu tô tão feliz de te ver aqui. Ai, eu que tô muito honrada de estar participando. Fiquei tão feliz com o convite que quando eu recebi a mensagem, eu tava entrando na minha aula de mandarim, terça-feira. Aí eu recebi a mensagem, eu não sabia se eu prestava atenção na aula, porque era a primeira aula, se eu ficava pulando de alegria por ter sido convidada. Eu falei, nossa, eu tô muito feliz mesmo. Essa semana, pra mim, assim, foi uma semana de realizações muito grandes, porque eu fiz a semana do acolhimento. Eu acho que quando você tá lá, você passou, acho, pela experiência, Sim. Você sabe. Você se sente feliz É como filhos mesmo, né? Passa um filme na cabeça, não é? Aham. Nossa, tem um ano que eu estava aqui. Eu estava sentada assistindo as pessoas falarem, e agora eu estou falando pra eles. Então, assim, é muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. Tem muito orgulho, obrigada. viu? Tem muito orgulho da sua Obrigada. jornada, da sua trajetória. É lindo te ver amadurecer, crescer
e ver essa menininha, sabe? E se apropriando dos próprios saberes e dos próprios sonhos e se tornando uma mulher que vai inspirar, com certeza, principalmente outras menininhas que, assim como a Gabi, um dia tiveram coragem de fazer aquilo que sonham, aquilo que acreditam e não o que acham que ia ficar bonitinho pro rostinho bonito delas. Não é aquilo que vocês acham que vai ficar bonitinho no Instagram, gente. Muito lindo, muito lindo. Amando, e aí, gente, por mim eu ficava, ó, horas aqui conversando com a Gabi. Conversa a tarde toda. Se deixar, a gente fica. Eu vou encerrar por aqui esse episódio maravilhoso. Espero que tenha inspirado e que vai inspirar muita gente que tá correndo fora do que hoje é padrão, do que hoje é o padrão. E no próximo episódio a gente volta, e a gente volta com quem? A gente volta com o Igor Gabriel pra falar sobre alguém que aprovou 2 vezes em medicina, em federal, e vem contar um pouco da jornada dele pra vocês. Gabi, obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Foi lindo demais. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau.